Enquanto o pessoal vai entrando, antes de a gente fazer a nossa prece de abertura, no nosso WhatsApp a gente colocou para eleição, né, que a gente pudesse eleger qual tema nós iríamos trabalhar, né, nesse segundo, essa segunda ordem de estudos, né? E foi escolhido o tema os trabalhadores da última hora. E os trabalhadores da última hora, temos ali no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola dos trabalhadores da vinha. O interessante do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele é um capítulo que Kardec ele não tocou. Não há Kardec não faz nenhum comentário sobre esse capítulo. Ele é um capítulo que foi você lê a parábola e já de cara começa com as instruções dos espíritos. A primeira instrução é de Henry Heine, Paris, 1863. A segunda instrução, ela é de Erasto, discípulo de Paulo, né? Paris, 1863. E o fechamento, nossa, o fechamento não poderia ser menos do que Jesus, né? O Espírito da Verdade, Paris, 1862, né? Então, realmente, é um capítulo muito interessante, a escolha foi muito boa, né? Porque se trata de um capítulo que Kardec, ele se omitiu, ele falou, olha, sobre isso eu prefiro ouvir realmente diretamente os espíritos e o que os espíritos têm a nos dizer sobre isso. Kardec, porém, ele faz um comentário que eu acho muito producente, e lógico, nós vamos trabalhar em cima desse comentário, porque quando ele coloca a parábola, né, a parábola que ele coloca, que é a parábola dos trabalhadores da vinha, quando ele encerra, ele fala assim: olha, eu sugiro a vocês ir lá no capítulo 18, na parábola do festim de bodas, e fazer um comparativo entre uma parábola e outra, ou seja, é necessário que a gente volte depois, no final, lá na parábola do festim de bodas, porque a parábola do festim de bodas, ela, de certa maneira, prepara para essa parábola, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. Obviamente, né, se a gente voltar lá na parábola do festim de bodas, no capítulo 18, a gente vai ver que também lá Kardec, de certa maneira, nos comentários, fala para a gente assim: olha, é interessante verificar o capítulo anterior, que é o capítulo 17, que fala sobre a parábola do semeador. E, inclusive, há uma instrução dos espíritos que ele que ele, vamos dizer assim, chama atenção, que fala sobre os bons espíritas. Então, é realmente um trabalho muito interessante a gente falha- trabalhar com essa parábola, né, dos trabalhadores da vinha, sobre o capítulo 20, e lembrar que 17, 18, 19 e 20 são os trabalhos de Kardec envolvendo eu com o próximo, né? Então, eu acho que vai ser um trabalho muito interessante, a gente vai ter oportunidade de abordar diversas parábolas, né? Não é só a parábola das trabalhadores da última hora, que é a parábola dos trabalhadores da vinha, mas nós vamos ver também a do capítulo 18 e vamos também trabalhar com o capítulo 17. Óbvio, tudo dentro de uma sequência, né, que a gente vai ali realizando. A ideia, a gente vai continuar com a mesma ideia já do estudo anterior, ou seja, vamos procurar seguir versículo a versículo. Quando for possível fazer um, dois ou três versículos, de acordo com o andamento, de acordo com o que as pessoas que estão aqui no grupo podem agregar, né, trazer para somatizar aquilo que a gente já está ali trabalhando. E isso vai depender muito, né? Vai depender muito do número de pessoas, do que as pessoas puderem colaborar. Então, gente, a gente não está com pressa, tá? Realmente a gente vai tentar explorar o máximo possível. Vamos utilizar principalmente das instruções dos espíritos, já que Kardec se omitiu, né, em fazer qualquer comentário a esse capítulo, ele não fala nada desse capítulo. Então a gente vai realmente se valer das instruções dos espíritos e, lógico, vamos fazer o fechamento como faz Jesus, né, os obreiros do Senhor, que é realmente uma mensagem muito linda, é a mensagem do Espírito da Verdade, Paris, 1862.
Hoje, então, a gente vai começar com a primeira, a parábola dos trabalhadores da vinha, como é o próprio capítulo 20. Vamos trabalhar exatamente com essa parábola e vamos fazendo as sequências. Antes de a gente iniciar, queria agradecer a presença de todos vocês, porque, gente, sem as pessoas estarem aqui colaborando para o trabalho engrandecer, para a gente ter mais opiniões, para a gente poder, de certa maneira, ir burilando a verdade, para que ela seja algo que a gente possa adequar não só a nossa linha de raciocínio, mas também a nossa prática, né? A prática, o trabalho, né? Por isso a gente vai falar muito hoje, daqui para frente a gente vai falar muito sobre trabalho, né? Por isso que é a parábola dos trabalhadores da vinha. Ele vai falar muito sobre trabalho-ação e trabalho-serviço. Então vai ser bem interessante a gente conversar sobre esses dois temas, trabalho-ação e trabalho-serviço. Óbvio que esses temas vão ser mais abordados mais adiante, quando houver o convite e tudo. Hoje a gente vai realmente ver se a gente consegue, pelo menos, tentar entender o primeiro versículo, que é um versículo desafiador. Desafiador. Antes da gente começar, queria passar a palavra para a Márcia, se ela tem que colocar alguma coisa, e pedir para ela se ela pode fazer para a gente a abertura dos nossos trabalhos, por favor, Márcia. Boa noite, pessoal. Desculpa que eu entrei um pouquinho atrasada, mas estava nos trabalhos domésticos. É, com os nossos pensamentos em Jesus, o nosso irmão maior, com os nossos pensamentos em Deus, que é o nosso Pai, na espiritualidade amiga, pedindo a proteção, o amparo, a inspiração, para a gente iniciar esse novo tema que, ao meu ver, é tão importante para os dias atuais, inspiração também para os nossos estudos, para as nossas reflexões, para o nosso trabalho dia a dia dentro das nossas casas espíritas, onde somos trabalhadores voluntários, sejamos sempre amparados, que sejamos sempre cheios de muita energia, de muitos fluidos bons, para que a gente possa realizar o estudo e o trabalho da melhor maneira possível, atendendo aqueles que necessitam, atendendo a nós mesmos, que também somos muito necessitados. Obrigada por mais essa oportunidade de estudar, de refletir sobre esse Evangelho de Deus, trazido por Jesus, à luz da doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, gente, vamos começar. Quem se habilita a ler para nós a parábola? Acho que a primeira coisa que a gente tem que ler é ler a parábola inteira, pelo menos para que a gente possa estar mais ou menos situado sobre o que a gente está conversando, né? E aí a gente pode depois iniciar pelo primeiro versículo. Mas quem gostaria de ler a parábola, só para a gente ter uma. Pode ser qualquer tradução, tá, gente? Pode ser Posso a ler? Eu do estou com a do Haroldo, pode ser. Haroldo. Eu estou com Por o favor. Novo Testamento, da editora Febe, a tradução do Haroldo Dutra Dias. Então, nós estamos em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16, e já quero pedir desculpa a vocês que lá no nosso post de divulgação do estudo eu coloquei Lucas, e não é Lucas, é Mateus, depois eu vou corrigir. Parábola dos trabalhadores da vinha, capítulo 20. Pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores 1 denário por dia, os enviou para a sua vinha. E tendo saído por volta da terceira hora, viu outros que estavam de pé na praça, desocupados, e disse a esses: Ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. E eles foram. Novamente, saindo por volta da sexta e nona hora, procedeu da mesma forma. Tendo saído por volta da 1ª hora, encontrou outros,
que estavam de pé e disse para eles: Por que ficastes de pé aqui o dia inteiro desocupados? Eles lhe dizem: Porque ninguém nos assalariou. E ele lhes diz: Ide vós também para a vinha. Chegado o fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário começando dos últimos até os primeiros. Vindo os da 10ª hora, receberam 1 denário cada um. Vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Todavia, também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o senhor da casa, dizendo: Estes últimos fizeram só 1 hora, e tu o fizeste iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente. E em resposta disse a um deles: Companheiro, não estou injusto contigo. Não ajustasse comigo 1 denário? Toma o teu, toma o teu e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Uma parábola desafiadora, né? Porque parece uma parábola quando você olha assim, parece que algo não se enquadra dentro daquilo que a gente chama de estatística, daquilo que a gente chama de contabilidade, né? Contabilidade normalmente tem que fechar razoável, né? Então, é uma parábola realmente um pouco desafiadora. Nós vamos estudar isso daqui versículo a versículo, e a partir dos momentos em que ela vai apresentando alguns pontos mais desafiadores, a gente vai convidando a novas reflexões. Primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, e é um ponto que ela fica muito claro para quem tem a King James. A King James é a tradução, é aquele livrão enorme, né? Não dá para ver porque eu estou usando um fundo, né? E na Bíblia King James, eh, ele chama atenção para a gente que essa divisão que é feita entre capítulos e versículos, ela é uma divisão que foi feita depois, né? Lógico, o Evangelho ele não tem capítulos, não tem versículos, é um texto corrido, e num determinado período no passado, foi-se determinado os capítulos e foi-se determinados os versículos. A divisão, na grande maioria das vezes, está correta, mas em algumas outras a divisão fica um pouco, vamos dizer assim, um pouco complicada. Essa é um caso em que a divisão não foi uma divisão feita precisamente no ponto correto. Quando, normalmente, um rabi, Jesus era um rabi, um mestre, um doutor, um mestre da lei, né? Quando eles faziam e contavam uma parábola, era comum ele iniciar a parábola falando sobre o que ela seria, contava a parábola e encerrava com o conteúdo inicial. Se a gente voltar lá no capítulo 19, versículo 30, que é o último versículo, ele diz o seguinte: Porém, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. E se você olhar o versículo 20 e 16, está assim: Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Então você percebe que o versículo se repete. Isso é natural, é uma coisa comum na época de Jesus. Os rabinos, os rabi, né? Os mestres, os doutores, quando eles ensinavam alguma coisa em parábola, que era comum na época de Jesus, o Velho Testamento está cheio de parábolas. Existia sempre esse cuidado de você colocar o que você queria dizer, contar uma parábola e no final fechar exatamente com o mesmo conteúdo do início. Então, se a gente pegar lá do 19:30, porém muitos dos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros, e aí, aí ele começa a contar a parábola referente a isso e encerra ela novamente, da mesma forma. Então, isso é apenas para a gente perceber que é interessante a gente sempre
dá uma lida no conteúdo anterior e no próximo, né? No próximo ele vai continuar, né? No capítulo, lá no 20:17, né? A terceira previsão do Calvário. Aí existe uma divisão correta, né? Porque ele entra num outro tema, né? Enquanto subia a Jerusalém, aí ele entra num outro tema. Então, a divisão nem sempre ela é uma das melhores. E, infelizmente, nessa daqui, realmente, a divisão não foi a melhor de todas. O capítulo 19, ele deveria ter terminado no versículo 19 e 29. Todo aquele que tiver deixado a casa dos irmãos, irmãs, ou pai ou mãe, nos, eh, ou filhos dos campos por causa do meu nome, receberá o templo e herdará a vida eterna. Ponto. Final, acabou, é isso aí. E aí ele começa. Porém, muitos serão, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros, pois aí ele começa a parar, tá? Então, teoricamente, seria dessa maneira, e isso é o que normalmente você encontra nas Bíblias, por exemplo. Eu citei a King James faz esse comentário: olha, aqui tem um probleminha na divisão. A divisão deveria ter começado um versículo antes. Mas isso não vai influenciar no nosso estudo, é só para a gente ter, pelo menos não, a gente não ficar assim, sem ter essa informação, porque quem abria a Bíblia King James ou abrir os comentários de John MacArthur, ambos falam a mesma coisa. Aqui existe um certo problema na divisão de versículos e capítulos. Esse versículo ele deveria estar no início do outro capítulo e não no final do capítulo anterior. Não muda a nossa interpretação. Nós vamos interpretar a parábola do mesmo jeito, apenas aqui é um comentário para não deixar isso sem um comentário sobre isso. O primeiro capítulo é: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Lógico, eu estou aqui usando a tradução, eu coloquei a tradução da Bíblia de Jerusalém. A gente poderia ter usado também a tradução do Haroldo, que é quase parecida, né? O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores da sua vinha, e ele muda, né? Ali onde era, é semelhante ao homem, senhor da casa, ao pai de família, e saiu ao raiar do dia ou na madrugada, a fim de assalariar os trabalhadores para a sua vinha. Ou seja, tem algumas pequenas mudanças de tradução, e, sinceramente, dessa daqui, eu gostei mais da tradução do Haroldo. Ela é uma boa tradução, mas eu gostei mais da Bíblia de Jerusalém por causa da expressão pai de família, que é a que eu vou comentar. Eu acho muito interessante. Mas a minha primeira pergunta, que eu queria colocar para a gente começar, abrir para a gente conversar um pouco, né, é referente ao reino dos céus é semelhante. E a minha primeira pergunta, que eu acho que é importantíssima para a gente partir de uma base, para a gente estudar isso, é: existe diferença entre reino dos céus e reino de Deus? O que que vocês acham? Será que existe alguma diferença entre reino de céus e reino de Deus? Eu, Jaime, por favor. eu acho que sim. O reino de Deus, na minha visão, é muito mais amplo do que o reino dos céus. Inclui o reino dos céus, mas o reino dos céus, para mim, na minha perspectiva, é algo mais relacionado ao nosso acesso, ao nível de entendimento que nós precisamos ter, ao nosso nível de evolução, para fazermos parte, harmoniosamente do reino de Deus, que é tudo. E o reino do céu se instala no nosso coração. Não é um lugar físico, é um lugar vibracional, vamos dizer assim. É isso que eu entendo. Engraçado, Bom, eu já vejo que o reino de Deus digamos assim, está dentro de nós, né? Que é o que a gente costuma pensar, né, Jaime? Assim, quando a gente está falando que o reino de Deus, onde está o reino de Deus? Está dentro de você mesmo, né? A partir do momento que você consegue construir, né? Levar a luz, levar a paz, levar coisas boas, né, para o teu derredor, você está trazendo, você está construindo o reino de Deus. Eu vejo o reino de Deus assim, e eu vejo o reino dos céus como se, aí sim, como o Jaime falou, como se fosse
instâncias mesmo superiores, né? Mas que estão dentro do reino de Deus. Eu vejo dessa maneira. Tudo bom. Márcia, levantou a mão? Exatamente. Eu penso que o reino de Deus é algo que a gente não consegue mensurar fisicamente, pensando num local físico, num local até palpável e tal. O reino dos céus também não, mas como a gente tem uma noção de céu, um lugar bom, bonito, agradável, e inferno, um local que não é bom, não é bonito, não é agradável, então a minha percepção é que o reino do céu é um lugar, é uma localização. E o reino de Deus não, é uma coisa espiritual, digamos assim. Não sei se eu fui clara. Não, todas as colaborações são importantíssimas. A gente está aqui exatamente para procurar construir alguma coisa. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Quando eu penso no reino dos céus, a gente está falando, eu penso muito nas colônias, né, que o André Luiz comentava, né, e do trânsito, né, entre as diferentes colônias, né, quando ele falava da visita dos emissários superiores. Então, sempre quando eu penso no reino dos céus, eu construí uma figura, um modelo mental que seria referente a essas organizações, né? Perfeito, muito bom. Eu também estou no mesmo ligamento aí da Márcia, né? Eu também tenho essa ideia. Eu vejo o reino do céu como o mundo dos espíritos, o mundo espiritual, até mesmo o nosso mundo, e o reino de Deus interior, essa força interior, essa mudança interior que cada um de nós temos, ou seja, presença de Deus em nós mesmos. Também vejo no mesmo sentido. Bom, a expressão o reino dos céus, ela é muito utilizada por Mateus. Mateus é o que mais utiliza a expressão o reino dos céus. E ela tem um motivo de ser, lógico, né? Que ela tem um motivo de ser, porque para os judeus, Jesus representava um rei, e esse rei, ele ia estabelecer aqui na terra o seu reinado, que seria um reinado de amor, de coisas boas, né? Um reinado de um mundo celeste, vai ser lá no futuro, mas que ele seria o rei desse desse mundo, né? E ele mesmo, como Jesus fala, né, meu reino ainda não é deste mundo, né? Meu reino não é deste mundo, né? Porque esse reino, ele é uma construção nossa, nós vamos ter que realizar esse reino dos céus aqui na terra. É o objetivo, é um objetivo. Mas o reino de Deus é universal. O reino de Deus, o reino dos céus, como o Jaime falou, ele é parte, o reino dos céus, ele é parte do reino de Deus. Mas o reino de Deus é universal. Por isso, a religião de Jesus, Jesus veio trazer para nós um código moral de conduta, esse código moral de conduta foi chamado por André Luiz de religião cósmica do amor e da sabedoria. Ou seja, é algo universal, fala de um reino de Deus, fala de algo que é espiritual, que é interior. Eu escrevi algumas coisas e eu acho interessante compartilhar para a gente, vou ler, vou falar algumas coisas rapidamente e aí a gente pode até tirar algumas dúvidas, né? Vamos ver se eu consigo fazer esse compartilhamento para ser rápido e a gente não tomar muito tempo com isso. Espera aí. Tá visível, né? O primeiro ponto que a gente tem que analisar é o seguinte, né? O reino dos céus é semelhante, né? Primeiro ponto a analisar seria a diferença entre reino dos céus e reino de Deus. Bom, estritamente falando, o reino de Deus não é o mesmo que reino dos céus. Isso a gente chegou aqui a essa conclusão, não teve problema nenhum. O primeiro deles, que é o reino de Deus, é espiritual. Como o Jaime mesmo comentou, é interior, é invisível, é intangível. É uma construção íntima,
Entrar no reino de Deus é um determinismo divino. Fomos criados para sermos espíritos puros e felizes. Ou seja, nós ingressaremos no reino de Deus, sim, como se for, quando a gente for espíritos puros e felizes, integraremos esse reino que é universal. Todos nós estaremos ali, tá? Nós somos criados para sermos puros, puros e felizes. Porém, Deus concede o livre-arbítrio para os seus filhos, deixando desta forma todo o mérito de acordo com as obras de cada um. Ou seja, é de acordo com as suas obras que você vai edificar esse reino interiormente e vai se introjetar nele. Ele é interno, do qual ele está dentro do seu coração. É universal, tá lá em Salmos 103, versículos, Salmo 103, versículo 19. Nele só se entra pelo nascimento. João fala sobre isso. Por quê? É pelo processo da reencarnação que você vai poder um dia adentrar a esse reino universal. Por enquanto você está trabalhando sobre o reino dos céus, depois que é uma parte. Uma vez que você já conseguiu elaborar e estar dentro do reino dos céus, aí você parte para o reino de Deus. É um processo, né? É um processo muito interessante. Seria o novo Adão. A ressurreição, como trata Emmanuel, né? Emmanuel não fala sobre reencarnação, ele fala que no final, depois de tudo burilado, tudo, o espírito ele ressurge, né? É o espírito que ressurge no mundo espiritual, é esse ressurgimento como espírito puro e feliz. O reino dos céus é a evolução do físico, do visível, do exterior, do político, do terreno, tudo que vocês falaram. É o reino por Deus prometido a Davi, o qual será estabelecido e regido pelo Senhor Jesus Cristo. O que Davi prometeu lá o que Deus prometeu para Davi? Que seria estabelecido esse reino dos céus, né? E que Jesus seria aquele regente, seria como na nossa escola, nós colocamos o diretor da escola. Ele conforme nos coloca Hahnemann lá na Revista Espírita, né? Ele é o governador espiritual do orbe, né? Kardec não fala essa expressão aparece lá na Revista Espírita em agosto de 1862, quando o Hahnemann faz um comentário referente a Jesus Cristo como sendo o governador espiritual do orbe, o descendente de Davi segundo a carne. Ou seja, por isso que quando Jesus era, alguns seguidores chamavam Jesus de filho de Davi, exatamente porque está dentro dessa construção natural que o judaísmo fala sobre o reino de Deus. Por isso que tanto Mateus falava sobre o reino de Deus, para que toda essa passagem, todo esse arcabouço já conhecido pudesse ser integrado e o Messias, que é Jesus, pudesse representar exatamente esse que é o que rege, o que conduz à construção do reino dos céus, que é esse Roland Barthes, né, que eles falam, né, a era vindoura, né, e que aí, a partir dele, a gente ingressaria, porque ele é uma parte, né, nós ingressaríamos ao reino de Deus. Tudo isso daí que eu falei, né, o descendente de Davi segundo a carne, está em dois Salmos, capítulo 7, versículos de 11 a 17, está em Lucas 1, 31 a 32, quando ele descreve Jesus ali, está em Deuteronômio 2, 44, 2, 44, 7, 13 e 27, e Zacarias 14, 9. Ele tem o reino dos céus, né? Ele tem uma manifestação parcial no presente. Lógico, né? Ele está sendo ainda edificado, né? Aqui na Terra, né? Meu reino não é deste mundo ainda. Sua plena manifestação, ainda futura, começando com a vinda de Jesus. Jesus, ele inicia esse reino dos céus, né? Meu reino não é deste mundo. Ele falava isso. Está em Mateus 6:10, 25, 34, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e no Apocalipse 11, 15. Será glorioso o milênio, tão decantado pelos profetas do Antigo Testamento. Aí a gente, o que é esse decantado, né, pelos profetas do Antigo Testamento? É o processo de burilamento do processo reencarnatório que acontece até que esse reino do céu seja implantado, né? O reino dos céus quer dizer o reino vindo do céu e implantado na terra. Meu reino não é deste mundo. Ele é parte do reino de Deus, como foi falado. É a esfera terrena
do reino de Deus. É a esfera terrena, é a escola de trabalho. Ele está dentro do reino de Deus, mas o reino de Deus não é somente constituído por ele. Um exemplo para a gente fixar isso, né? Exemplos são maravilhosos para a gente fixar. É como o Brasil que está no globo terrestre, mas o globo terrestre não é somente o Brasil. Tem muitos outros, outros países. Então é apenas uma parte, é apenas uma parte. Nos evangelhos, as expressões reino de Deus e reino dos céus são usadas indistintamente, e isso é o grande problema. Isto é, uma pela outra. Então, às vezes, a gente precisa ver o contexto para saber se realmente está sendo falado sobre o reino dos céus ou se está sendo falado sobre o reino de Deus. É o contexto da parábola, é o que ela implica, é sobre o que ela está dizendo, é que a gente vai poder definir se é reino dos céus ou se é reino de Deus, porque existe realmente um uso indiscriminado, é indistintamente, e eles não tomaram esse tipo de cuidado porque não era o objeto da época fazer esse tipo de distinção. Inclusive porque para o judeu falar de Deus é algo muito complicado, né? Porque ele é um impronunciável, ele é a essência impronunciável, né? É o que eles chamam de o eterno, né? Então é muito difícil para eles fazerem essa acepção de palavras. Então isso foi se tornando de uso corriqueiro e uso comum. Então, exemplos, né? Comparar Mateus 4,17 com Marcos 1,15, de igual modo, Mateus 11,11 com Lucas 7,28, eles trocam. Um fala reino dos céus, outro fala reino de Deus, e estão trabalhando sobre o mesmo artigo, tá? E muitas outras. É que o reino dos céus, sendo parte e uma forma de expressão do reino de Deus, as duas expressões elas se interpenetram-se, elas estão uma contida dentro da outra. Uma vez que o reino dos céus tem uma fase atual, seguindo a linha do progresso, entrar nesse reino é também fazer parte do reino de Deus. Isso está em Romanos 14:17, ou seja, você estar construindo o reino dos céus é parte integrante do interior de estar dentro do reino de Deus. É muito interessante isso, né? Mateus menciona sempre o reino dos céus porque seu evangelho visa de modo especial aos judeus, a quem a quem fora prometido o referido reino. Não foi para eles que foi prometido lá com Abraão, tu serás o meu senhor, tu serás o meu reino e você será o meu senhor. Não foi essa promessa que foi feita? É tanto que Mateus apresenta sempre Jesus como o rei dos judeus. Tanto que Pilatos, né, manda fazer aquele hino, Jesus Cristo, rei dos judeus, né? Então, exatamente sobre esse aspecto. E é uma das acusações que foram apresentadas a Pilatos é que diziam que Jesus era o rei dos judeus. E, na verdade, essa é uma ideia que é central do judaísmo da época e do judaísmo como um todo, porque eles esperavam a vinda desse rei que ia estabelecer aqui no mundo o mundo vindouro, o Olam Rabá, o mundo que seria um mundo de paz, de amor, o mundo onde verteria leite e mel para todo mundo, né? Sim, no futuro, né? É uma construção. Isto é, procurava provar que Jesus era o Messias prometido. Mateus realmente foi fundo nisso, né? Já Marcos e Lucas falam sempre do reino de Deus, que é um reino espiritual, visando os gregos e os romanos, mostrando que o reino ou governo de Deus é infinitamente superior ao governo dos homens, representado na época por aqueles dois povos. Devido ao fato de o reino dos céus ser parte do reino de Deus, certas coisas são aplicadas a ambos, indistintamente. Porém, há coisas e fatos do reino de Deus que não podem ser aplicadas ao reino dos céus. Isso aqui são dicas para você quando estiver lendo, se você tá, quando aparece assim, o reino dos céus é semelhante a, ou o reino de Deus é semelhante a, existem algumas coisas que não se aplicam ao reino dos céus e que se aplicam ao reino de Deus. Elas não podem, elas não fazem parte da mesma coisa. Por quê? Se o reino dos céus é uma construção ainda muito física, muito de caminhar, é um processo, o reino de Deus é diferente, ele é espiritual. Vou dar alguns exemplos
alguns que a gente consegue e que aí a exegese normalmente coloca, né? Reino de Deus. O reino de Deus abrange terra e céus, o universo. Isso quem fala para a gente é Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 24 a 28, no Salmo 103, versículo 19. Percebem que o reino de Deus abrange terra e céus, tudo. E o universo como um todo, que ele é espiritual, ele é o todo, né? O reino de Deus é de natureza espiritual. Paulo aos Romanos, capítulos 14 e 17, e João, capítulo 14, versículo 17, e João, capítulo 3, versículo 5. O reino de Deus já está presente, sim, ele sempre esteve presente. E é que a gente precisa adentrar esse reino. E é o convite que Paulo faz em Romanos, capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus tem manifestação interior. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. Jesus falou sobre isso. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus tem manifestação interior. Lucas 17, 20, 21, Romanos 14, 17, 1 e Coríntios 4, 20. A carne e o sangue não podem integrar o reino de Deus. Não, porque o processo reencarnatório acontece dentro do reino dos céus. É um processo. No reino de Deus, ele é praticamente quando você adentra nele, é que você já está com o espírito puro e feliz, que é o determinismo divino. É um processo. Então está em Coríntios 15 e 20. Reino dos céus, olha que interessante. O reino dos céus abrange somente a terra, estando ela assim sobre os céus. É que bonito, né? Está em Deuteronômio, está em Zacarias, está em Lucas, exatamente a mesma expressão. O reino dos céus abrange somente a terra, estando ela assim sobre os céus. Interessante, né? E depois, o reino dos céus é de natureza política. Nós ainda estamos aqui trabalhando sobre esse reino e edificando, construindo. Meu reino ainda não é deste mundo. O reino dos céus é futuro, começando com a vinda de Jesus, manifestando-se ao mundo ao pisar sobre esta terra. Mateus 6,10 e Timóteo 4,1, Zacarias 14,9. O reino dos céus tem manifestação exterior. Mateus 25:31 e Deuteronômio 7:13. E óbvio, né, que no reino dos céus, a carne e o sangue integrarão o reino dos céus. É o processo reencarnatório pelo qual a gente vai burilando e crescendo. Gente, foi o que eu consegui encontrar a respeito sobre reino dos céus e reino de Deus. É algo bem interessante. Tem muita coisa na internet, principalmente quando você pega as coisas mais da área da teologia. A teologia tem alguns exegetas que passaram aí anos discutindo sobre reino dos céus e reino de Deus. É algo assim assustador. Tem livros até escritos sobre isso, livros inteiros teológicos falando sobre reino dos céus e reino de Deus. Aqui foi apenas para a gente ter um esboço geral, mas exatamente o que o Jaime trouxe é exatamente a ideia, tá? E a ideia que foi também ventilada pelos demais. A Emília também é exatamente por aí, tá? Alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Jaime, por favor. Bom, achei sensacional a organização das informações, né? Porque assim, é, a mim me falta esse conteúdo, Edu. Então, assim, crescendo em cima do que você falou, eu estava pensando aqui, né, que essa questão do reino do céu sendo muito utilizado por Mateus, porque direcionava a mensagem do Evangelho de Mateus direcionada mais aos judeus, é para todos nós, né? Mas ele tem esse viés, como você falou. Para mim, faz muito sentido, porque imagino que o plano de Deus com a vinda de Jesus naquele momento, como ele mesmo diz, eu vim para cumprir a lei, né? Eu não vim para alterá-la. Então ele está dizendo, ó, eu sou o Messias. Só você ler aí o que você tem nas Escrituras, que você vai perceber que eu sou o enviado de Deus. Então, para mim faz todo sentido, né, ter essa percepção e lembrar que a mensagem dos evangelhos de todos eles foram direcionadas a um povo ainda na primitividade, que não tinha ainda um grau
vamos dizer assim, de inteligência para abstração que os fizesse entender facilmente as diferenças entre o que foi comentado, por exemplo, entre reino de Deus e reino dos céus. Não que eu tenha também, não é isso, mas lá há 2000 anos, essa capacidade, vamos dizer, cognitiva, da inteligência, de absorção de termos abstratos, principalmente para os judeus, era muito menor do que nós temos hoje com as explicações, com as obras espíritas. Então, tem tudo a ver com a questão do que nós estamos estudando aqui no trabalhador, dos trabalhadores da última hora, né? Então nós já estamos numa fase em que nós podemos alçar voos um pouquinho maiores, né? Devido ao nosso esforço, à nossa vontade, à nossa perspectiva. Outra coisa que para mim é inevitável não tocar é que, sendo o reino dos céus, baseado na sua explicação, se eu entendi correto, se não, vocês por favor me corrijam, ele está mais vinculado ao plano terreno, como se fosse uma fase para se alcançar o plano divino, que seria o reino de Deus. É inevitável para mim pensar em temas como transição planetária. E nesse contexto, eu confesso para você que assim, eu sempre tive muita dúvida, assim, muita dificuldade em ler essa parábola e falar assim, entendi, né? Nunca foi assim. Até hoje, eu tenho que parar, eu tenho que lembrar, eu tenho que fazer um esforço maior do que para outras parábolas que, para mim, parecem mais racionais e lógicas. Essa é mais desafiadora. Então, por isso que eu escolhi ela, porque eu quero buscar nesse desafio, né, o meu esclarecimento, ombreando com pessoas que têm conhecimento, como você, como todo mundo aqui, né? E nesse sentido, né, eu sei que a parábola, é uma das características da parábola, de qualquer parábola, ela pode ser avaliada sob diversas perspectivas, né? Essa perspectiva da transição planetária, por exemplo, se a gente voltasse lá há 2000 anos com o povo hebreu, não ia fazer o menor sentido para eles. De forma alguma. Eles falavam, mas o que é isso que esses caras estão falando de transição planetária? O planeta evolui. Isso só veio com o tempo, né? Depois da nona e da 10ª hora, depois de todo dia de trabalho, no entardecer, aonde agora nós que aceitamos essa explicação pela doutrina espírita, entendemos um pouco melhor o plano de Deus, não só para nós, no reino de Deus, como um todo. E para mim fica muito difícil de separar que Jesus, já naquela época, né, falando aos hebreus, mas projetando, porque, veja, Jesus é um ser crístico, né? A capacidade de entendimento e alinhamento com o plano de Deus é tremenda, é total. Então, eu fico imaginando o quanto isso já se projetava para onde nós estamos hoje. Para pensar, vai ter um grupinho de algumas pessoas aí em 2025, numa terça-feira à noite, que vai estar discutindo, e tem a ver com esse contexto. Porque, veja, tudo isso faz parte do nosso processo de ampliação da consciência. Eu não canso de falar isso quando eu tenho oportunidade, que a inteligência e a moral, ou seja, a razão e a moral, são duas asas que nos elevam. Se eu só investir na inteligência, eu vou ficar rodando em círculos. A gente ouve aquela frase natural, ou se ele usasse essa inteligência para o bem, né? Falta o conteúdo moral. Se eu, por outro lado, só crescer no lado moral, eu vou ser uma pessoa boníssima, mas eu não vou ter como co-criar um planeta. Eu não sei de genética, eu não sei das forças físicas que regem o planeta, que são necessárias para que tudo se construa. Basta você ler as obras de André Luiz, que existem grupos de geneticistas, de pessoas que entendem qual é a configuração genética. Então, veja, isso só vem com o conhecimento, não vem com a moral. Então, os dois juntos vão nos elevar. Então, hoje, nós temos um pouco mais de condição intelectual, como povo, como humanidade, vamos dizer assim. Ainda nos carece bastante a questão moral, porque, da minha perspectiva, não sei porque o intelectual é mais fácil de ser atingido que o moral, porque o moral você tem que treinar, 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 tirar os resquícios de tantas vidas que a gente usou, os maus hábitos, e depois colocar as virtudes e treinar, treinar, treinar. Mas eu não consigo desfazer essa associação. Deixa eu parar, que eu falei demais, vocês me desculpem, eu me empolgo,
Mas para mim existe essa conexão enorme, tremenda. É como se fosse uma perspectiva, uma gema escondida, né? Que Jesus colocou. Eu não posso revelar aqui, mas quando vocês tiverem mais condição, vocês vão revelar. Quem tiver ouvidos de ouvir, vai ouvir. Chegou esse momento e a gente pode explorar também nesse lado. Obrigado. Não há explicação melhor do que essa. Realmente é por aí mesmo, tá? Jaime, é perfeitamente isso, né? O reino dos céus, né? Ele é uma construção. E é importante porque é nós, né? Porque nós somos os trabalhadores, nós somos aqueles que estamos edificando, que estamos fazendo com que essa escola caminhe para uma escola de regeneração, que a gente possa fazer essa transição planetária. E é através da ação no mundo que a gente vai conseguindo. A gente, no último estudo, não sei se vocês lembram, que tinha um versículo que eu trabalhei bastante com ele, que era falando sobre as coisas que eram do alheio, que nos eram confiadas, que eram as coisas de Deus, que era material de apoio para que a gente pudesse aprender a viver no mundo, né? Aprender a utilizar e fazer com que o mundo progrida e também que esse material fosse utilizado por nós como material didático para a gente exercitar virtudes, que foi o que o Jaime colocou, as virtudes aí da humildade, da indulgência, do perdão, e a gente vai ter que trabalhar com isso, né? Então, é o campo mental agindo no mundo e o campo moral de exercício dessas virtudes com os recursos que o mundo pode nos oferecer e com o que nós também possuímos de herança, porque somos filhos de Deus, somos a imagem e a semelhança do nosso Pai Criador. Juliana, por favor. Olá, tudo bem? Hoje eu queria fazer uma pergunta. É uma pergunta simples. É, vocês comentaram sobre evangélicos, né, evangélicos. Eles têm um modo de pensar e eles expressam muito que alguma coisa não é de Deus. Normalmente, alguma energia ruim, alguém que fez alguma coisa ruim, eles têm esse modo de olhar, isso não é de Deus. Então eu queria perguntar como que a gente pensa isso? Tem algo que não é de Deus, que a gente reconhece desse jeito? Existe algo que não é Deus? Boa pergunta, né? Eduardo, também tem uma pergunta dela no chat, não sei se você viu, tá? Não, não cheguei. É a hora que você estava lendo, provavelmente estava com o slide aberto, você não viu, tem uma pergunta da Juliana no. Na verdade, tem um pouco a ver com isso que eu estou falando agora, né? Porque a gente pensa em Deus como coisas elevadas, amor, bondade, essas expressões, né? Mas existem outras coisas no mundo, e é isso que eu estava querendo perguntar agora, como que a gente pensa, se existe algo que não é de Deus, como os evangélicos costumam dizer, assim, da maneira deles de entender. O que eu vou colocar o meu ponto de vista, e eu queria também ouvir o ponto de vista das pessoas, porque é uma pergunta bem interessante, né? Tudo que existe no mundo, tudo que existe no mundo, todo o material didático, nós estamos falando aqui do mundo físico, tá? No sentido do mundo físico. Tudo que existe no mundo como material didático é proveniente de Deus. Porém, o uso desse material didático fica por conta e critério daquele que é o estudante matriculado nessa escola da vida. Um exemplo: uma faca pode servir para cortar o pão, mas pode servir para matar uma pessoa. Um outro exemplo: a pólvora. Ela pode ser utilizada para uma banana de dinamite para abrir uma estrada, mas pode ser utilizada para ser lançada sobre um edifício e matando dezenas, centenas de pessoas. Portanto, todo o material, até mesmo, por exemplo, a energia nuclear. Esse é um exemplo dos mais comuns, né, que o pessoal sempre usa. A energia nuclear, ela pode ser utilizada para o câncer. Ela pode ser utilizada para um processo radiológico, para tirar uma radiografia,
para fazer uma radioterapia, para também ajudar na cura do câncer, e pode ser utilizada para a construção de uma arma nuclear. Da mesma maneira, os ensinos do Cristo. E aí já numa parte um pouco mais, vamos dizer assim, mais filosófica, porque você fez uma pergunta mais sobre o mundo físico, mas eu queria levar também para a área um pouco mais filosófica. Imaginemos, por exemplo, se alguém já ouviu falar o caso do nosso irmão Gregório. Gregório, ele é um espírito que ele foi papa, né? Ele é retratado no livro Libertação, e ele é um senhor das trevas. Ele, como papa, ele conhece todos os ensinos do Cristo. Não só o do âmbito de ensino moral, de elevação, mas ele tem todo esse arcabouço, ele conhece todo esse arcabouço. Porém, esse arcabouço, ele pode ser utilizado para soerguer uma pessoa, para ajudar uma pessoa ou para subjugar uma pessoa. E o nosso irmão Gregório, ele utiliza-se desses recursos para subjugar nas trevas os espíritos que são colocados ali de frente a ele. Ele subjuga esses, esses, esses irmãos. E por que que ele faz isso? Orgulho. O nosso irmão Gregório, ele é extremamente orgulhoso. É um dos vícios que ele possui. Porém, eu posso te dizer, Juliano, o seguinte: ele hoje está na região de trevas, estava, eu não sei hoje, não tenho ideia, não tenho ideia. Mas na época que o livro foi escrito, Libertação, ele era um dos senhores das trevas. Ele não era um dragão, ele era um senhor das trevas. Tem gente muito pior que ele. O livro fala sobre isso. Tem gente muito pior do que ele. Agora, eu te digo o seguinte, Juliana, ele, o dia que a ficha cair, o dia que ele compreender que ele tem em mãos e o que ele usa para subjugar as outras pessoas, ele usar isso para o bem, ele deixa todo mundo aqui comendo poeira. Ele evolui de uma forma tão rápida, que a gente não consegue nem perceber. O problema Edu, dele é você de quer dizer assim, por exemplo, direcionamento da energia. uma pessoa que tem consegue influenciar alguém, só para ver se eu estou entendendo. Exatamente. Ela Ele subjuga pode, os outros. por algum motivo ruim, se perder e realmente ter uma intensidade que acaba sendo mal. Ou, ao contrário, ela pode usar essa mesma energia com intenções elevadas e trazer muito bem para uma pessoa. É uma escolha, um aprendizado Sim, que ela vai ter na vida. ele utiliza isso como senso de justiça. Para ele, o senso de justiça é olho por olho, dente por dente, e está acabado. Não existe uma misericórdia. Misericórdia não existe para ele. É uma questão pessoal dele, de interpretação pessoal dele. Jesus foi muito claro quando ele fala com isso, né? Quando ele diz: cuidado para que a luz que há em ti não sejam trevas, pois senão, quão grandes serão essas trevas? Exatamente esse processo. Eu posso usar esses recursos para soerguimento, mas posso usar como acusação. Tipo, sujeito entra na casa espírita e entra com um câncer de pulmão. E em vez de eu chegar e tentar acolhê-lo, ajudá-lo, eu chego para ele e falo: tá vendo? Deve ter fumado pra caramba na outra encarnação, agora tá sofrendo, tem mais é que sofrer mesmo. Você acha que isso está certo? Isso é usar do conhecimento que você tem de um processo reencarnatório para maltratar o teu irmão, para subjugar seu irmão, para colocar uma situação que pode ser que não seja verdadeira. Você não sabe se é isso. Você tem, por um acaso, você tem algum contato direto com Deus para saber o passado das outras pessoas? E que eu saiba, ninguém tem isso. Então, precisa tomar um pouco de cuidado com essas coisas, né? Com esse tipo de ação, porque esse tipo de ação é totalmente contrário à caridade e ao amor que foram ensinados pelo Mestre Jesus. Emília primeiro, depois Jaime. Ou Jaime, você precisa sair, pode falar primeiro. A Emília, me desculpe aí, eu tenho mais 3 minutinhos aqui. Gente, Mas o que eu entendo, assim, pelo que eu entendi da pergunta da Juliana, para mim, eu gosto de fazer isso muito, muito simples para eu entender. Mas veja, Deus não cria o mal. Então, quando alguém fala que alguma coisa não é de Deus, para mim eu acho que é uma expressão infeliz, porque
como o Edu trouxe nos exemplos dele, tudo é de Deus. O mau uso, ou seja, a nossa ignorância, a nossa vaidade, a nossa soberba é que faz os instrumentos que Deus colocou à nossa disposição, como o Edu trouxe, procriarem o mal. Porque o mal nada mais é do que a ausência do bem. Quando a gente executa o bem, a gente está alinhado com a nossa essência amorosa, a nossa característica que nos aproxima de Deus é a essência amorosa, a digital de Deus na gente, e é isso que vai nos fazer cada vez mais caminhar, fechar a sombra que tem em nós e deixar-nos o caminho da elevação. Então, Deus não criou o mal, não existe a criação, Deus é um ser perfeito, nós não temos capacidade de entendê-lo, mas o mal não existe em Deus. E tudo é criação de Deus. Agora, o mau uso que nós fazemos dos instrumentos e ferramentas que Deus nos dá é que gera esse mal por ignorância temporária ou por Jaime, falta de entendimento temporário. Sim. você tá falando, mas a gente não tá no ar, né? Ah, desculpe, é a outra live, só que eu estou passando. Gente, era isso que eu queria dizer. Obrigado. Desculpe, espero que a gente tenha conseguido esclarecer. Se não, me desculpe. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado. Foi muito esclarecedor, muito bom. Emília, por favor. Não, a linha era a mesma do Jaime, né? Eu também entendo que Deus é perfeito, né? Apesar de que essa noção de perfeição é muito difícil, né, da gente tangibilizar, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande disso, é uma coisa para mim muito eterna, muito impalpável. Mas da mesma forma que eu acho que quando você fala do exemplo do Gregório, né, e de como ele subjuga e o uso do mal para isso, as vítimas do mal também têm ali uma oportunidade de crescimento da forma, a partir do momento da forma como elas vão reagir a isso, né? Se a reação vai ser uma reação de vingança, de mágoa, de ressentimento, que ainda draga ainda mais profundo, né? E para esse charco, né? De lama, né? Que é o mal, ou se o pensamento vai ser um pensamento de perdão, que pode até tornar uma vítima dessa mais próxima, né? Com aquela digital lá que o Jaime acabou de falar, a digital do amor, né? Então eu vejo isso também, que o mal, quem prega o mal, acaba dando também talvez oportunidades para quem está sofrendo isso ter, né, um crescimento também, dependendo da sua reação. Muito bom, muito bom. O próximo trechinho, não sei, antes de continuar, Juliana, tudo bem? Tudo bem, Edu. Assim, vários pensamentos, várias ideias, parece um turbilhão, né? Eu acho que tá bem agitado hoje, mas tô gostando, tô acompanhando. A gente pode continuar. O próximo, Samuel, por favor. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos trabalha muito sobre a influência dos espíritos, dessa do Gregório e subjugação. Então, a pergunta 459 do Livro dos Espíritos vai trabalhar com a Juliana sobre isso aí, a influência dos espíritos sobre nós, sobre as nossas ações, essas coisas. É só porque, se não mudar o tópico, nós trabalhamos no NEP domingo. O evangelista Mateus, ele trabalha muito com os judeus, escreve mais para os judeus, e tem uma correlação muito grande com o Velho Testamento. Então, por isso, assim, por isso que os céus, que tá uma coisa mais terrena, mais materialista e tal, e os outros evangelistas, como eles escreveram para os gregos, para os gentios, então ficou a coisa mais futurística, mais espiritual, mais entendimento, compreensão, assim. É porque foi falado no nosso NEP, o Jaime e o Robredo matou o serviço, matou a aula, então eu fiquei caladinho aqui, que nós já tínhamos estudado esse domingo aqui. É verdade, gente, é verdade. Inclusive, a gente tinha aberto até um caminho que eu achei interessante nesse momento. A gente tem poucos minutos, porque existe também uma expressão muito comum, né, que a gente costuma dizer, que o Jaime, inclusive, tocou nesse assunto, né, sobre a digital de Deus, né?
Nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Isso é verdade. Nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Temos o potencial de um Deus, porque se somos filhos de Deus, temos o potencial de Deus, todos eles em germe, que precisam ser desenvolvidos. Dá para a gente fazer uma análise sobre isso, olhando o mundo material? Sim, é possível, perfeitamente possível. Imaginemos que Deus seja como se fosse o oceano, e nós vamos imaginar que nós fôssemos uma gota desse oceano, uma gota que foi tirada desse oceano. Nós não somos uma centelha divina? Imaginemos que nós somos a gota desse oceano. Nós somos a imagem e a semelhança do oceano. A imagem e a semelhança do oceano. Porém, essa gota, ao ingressar no mundo, Deus vos impõe a encarnação com o objetivo de vos fazer progredir. A encarnação é uma imposição, porque essa gota que foi tirada do oceano, ela é simples e ignorante. Ela possui tudo em germe, ela precisa desenvolver. E para desenvolver, o que que se faz? Se coloca ele na escola, a escola da vida, ou seja, no processo encarnatório. Essa gota, então, vindo ao mundo, ela mistura com terra, com lodo, com tudo quanto é tranqueira. E para que ela fique pura novamente, o que é necessário? Muitas encarnações. Portanto, o que que é o processo reencarnatório? Não é um processo de purificação do espírito? A gente não vai se purificando? Então, essa gota que entrou em contato com tudo e que está aprendendo com tudo que ela entrou em contato, ela vai se purificando, ela vai se livrando do lodo, vai se livrando do barro, e um dia ela vai ser uma gota perfeita, vinda exatamente à imagem e à semelhança do Criador. Ou seja, dá para a gente fazer diversas analogias usando as coisas do próprio mundo, para nos dizer que nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Uma dessas simples é a gota do oceano. Ela é a imagem e semelhança do oceano. Porém, separada do oceano e misturada com terra, barro, ela precisa ser purificada para que ela volte a ser no futuro, depois de muitas experiências, depois de ter desenvolvido tudo aquilo que ela carrega em germe, ela ser novamente um oceano, quase que um oceano, né? Quase um oceano, porque ela é a imagem e a semelhança daquele oceano que da onde ela partiu, da onde ela veio. Que Deus nos fez por amor, para que um dia a gente seja esse amor que a gente ainda não consegue definir. Então, essa seria uma ideia bem interessante para justificar essa digital de Deus que nós somos, né? Essa digital. Eu não sei se a gente vai conseguir ir adiante, porque ele continua a um pai de família, né? Quem seria o pai de família? Acho que aí tem grandes dúvidas, né? Quem seria esse pai de família? Quem Jesus chamava de Abba, né? De papai. Deus, né? Deus é esse pai de família, né? Deus é o pai amoroso e justo. A figura do pai de família é uma representação de Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus afirma a concepção de um Deus que ao mesmo tempo é justo e misericordioso. Ele não é juiz severo e punitivo, mas um pai que oferece oportunidades e, nós vamos começar a falar sobre isso, trabalho para todos os seus filhos, sem acepção. Ele os envia para a vinha. Ele os envia ao processo reencarnatório para que essa gota suja, que essa gota que se misturou com tudo, possa se purificar e seja no futuro uma gota de amor, imagem e a semelhança daquele que te criou. A parábola, ao usar a figura paterna, reforça a ideia de que Deus nos ama incondicionalmente e se preocupa com o destino de cada um. Ele é um pai zeloso, um pai amoroso. Ele não delega a terceiros a responsabilidade de assalariar os seus filhos para o trabalho. Ele mesmo se encarrega disso. Se a gente for olhar ali, ó, pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor da casa, que saiu a raiar do sol a raiar do dia, a assalariar trabalhadores para a sua vinha. É ele quem manda para a vinha. Como é que está na pergunta 132 do Livro dos Espíritos? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Essa é a pergunta que está lá. E qual é a resposta? A resposta é direta. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão,
mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da vida corporal. Nisso é que está a expiação. E aí o complemento do trabalho visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que cada mundo toma o espírito, um instrumento em harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, para a edificação do reino dos céus, ele próprio se adianta. Então, tá vendo que a gente está fechando a ideia toda nesse processo, né? A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Por isso, o universo é a escola. Hoje, matriculados na escola Terra, um mundo de provas e expiações. Amanhã, num mundo de regeneração, em qualquer lugar do universo. Ou mesmo numa escola de provas e expiações em qualquer lugar do universo. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação ele encontrasse um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por sua admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E por isso, por ser tudo solidário na natureza, é que eu pude utilizar exatamente o recurso do oceano e da gota, exatamente para mostrar aí a imagem e a semelhança. Que saiu de madrugada ao raiar do dia a fim de assalariar trabalhadores. Saiu de madrugada. A oportunidade de trabalho, isso é a lei do trabalho, né? A reencarnação. Os trabalhadores são as almas, os espíritos. O ato de assalariar é o trabalho na vinha. Simbolizam múltiplas oportunidades de aprendizado e serviços que Deus concede aos espíritos por meio das reencarnações sucessivas. Cada nova encarnação é uma chance de trabalhar na vinha do Senhor. Cada nova encarnação é uma chance de trabalhar na vinha do Senhor. Elas não acontecem a todos os momentos. E é importante que a gente aproveite ao máximo quando a gente está na vinha, porque pode demorar um bom tempo para você ter uma nova oportunidade para ser enviado para a vinha. Ou seja, de evoluir, de corrigir erros do passado, de adquirir novas virtudes e de contribuir para o progresso do planeta, para que um dia esse planeta também seja o reino dos céus, né? Ou seja um mundo celeste, seja um mundo celeste. A madrugada, né? Quer dizer, desde o princípio do dia, né? Também, né? É o fato de o pai sair de madrugada indica que Deus, em sua providência, concede oportunidades de trabalho desde os primeiros tempos da criação da humanidade. Deus criou ontem, criou hoje, criará sempre, e todos os espíritos são enviados sempre, porque são seus filhos, exatamente desde o início da criação. Todos eles têm essa oportunidade de trabalho desde os primeiros tempos da criação da humanidade. É a lei do progresso. E é constante e o trabalho de aprimoramento do espírito nunca cessa, nunca cessa. A encarnação é um ciclo que começa e se renova constantemente até a depuração completa do espírito imortal. E para finalizar, para a sua vinha. A vinha é uma metáfora para a obra de Deus que inclui o aprimoramento intelectual e moral do espírito imortal. Exatamente o que foi trazido pelo Jaime lá no começo, quando ele falou sobre a vinha. A vinha é a metáfora para a obra de Deus que inclui o aprimoramento intelectual e moral do espírito imortal. É onde nós vamos trabalhar, é onde nós vamos crescer, moral e intelectualmente. Ele nos oferece por meio da reencarnação. Olha, processo contínuo, lembram, né? Um é enviar e o outro é o processo contínuo, as oportunidades e os recursos necessários para o nosso crescimento. Cada um de nós, com os nossos recursos que foram confiados por Deus e com os nossos esforços. Nós temos aqui muitos recursos que Deus nos confia, muitos talentos, né? Contribuímos para tornar a Terra um mundo melhor, um mundo melhor. Ações de caridade, ensinamentos, descobertas científicas, esforços artísticos, tudo é trabalho na vinha, tudo é trabalho na vinha. Não estamos na terra a passeio, mas em uma missão de aprimoramento e serviço. A sua vinha, meio físico de aprimoramento e depuração completa do espírito imortal, reforça que o trabalho que realizamos, em última análise, pertence a Deus
e serve aos seus propósitos maiores. Nós estamos trabalhando na vinha dele para que tudo isso evolua a lei do progresso. Nossa vida e nossas obras não são para a nossa glória pessoal, mas para a glória daquele que nos criou, de Deus. Deus age no mundo e nas pessoas através dos seus filhos, né? Ou seja, é através das nossas mãos, do nosso trabalho, é que nós vamos construir esse mundo e vamos edificar esse mundo para que um dia ele chegue a um mundo de regeneração, a um mundo feliz e até mesmo a um mundo celeste. E é através do nosso pessoal, do nosso reino de Deus interior, é que nós vamos ajudar as demais pessoas, pois Deus ajuda a criatura através da criatura. Somos co-criadores em plano menor, como nos retrata André Luiz. Dessa forma, esse primeiro versículo, ele traz todos esses ensinos que eu que mais rapidamente coloquei e abro agora para ouvir alguns comentários. Eu posso depois compartilhar esse roteiro, eu fiz um roteirinho, né, para as pessoas darem uma lida e também fazerem comentários no próprio grupo. O grupo de WhatsApp, gente, não é só para ficar dizendo, olha, na terça-feira que vem a gente vai se encontrar, mas é um local também para a gente colocar dúvidas, para a gente colocar, compartilhar alguns textos que vocês achem interessantes e que possam agregar ao versículo que a gente está trabalhando, ou mesmo fazer correções, a gente não é dono da verdade. Então, em alguns momentos, você pode até encontrar algumas coisas que você pode encontrar palavras ou expressões que possam trazer um entendimento maior, ou tornar um pouco mais palatável, mais simples, né? Então, esse nosso campo ali de discussão é exatamente para isso, para que a gente encontre um momento para dar uma lida no roteiro e falar, não, mas sabe, aqui eu fiquei com uma certa dúvida, vou colocar no grupo para ver o que que o grupo pensa a respeito disso. Ou eu vi um comentário de Emmanuel que fala sobre isso. Vou compartilhar com eles esse comentário de Emmanuel, porque isso vai agregar conhecimento. É um ponto para a gente agregar conhecimento. Márcia, por favor. Eu estou olhando aqui as minhas anotações do nosso último estudo, né? E como eles estão relacionados, são parábolas, né? Então, que aqui está falando nesse senhor da casa que saiu a assalariar, sendo Deus, né? Misericordioso, bondoso, querendo ajudar, precisando assalariar esses trabalhadores. Eu fiquei pensando também como tem relação, como tudo vai se entrosando, né? No estudo que a gente fez de Lucas, também do administrador infiel, que lá o rico proprietário também era Deus. E também estava, através de ensinamentos, querendo ensinar aquele administrador que estava em equívoco, que estava em erro, que a sua consciência o estava acusando. E tem também todo o contexto dos devedores, né, dos arrendatários. Então, tudo vai meio que se conectando, né? Muitos ensinamentos que você passou para nós ali são aplicados aqui. Que esse Deus quer dar oportunidade para todos nós, queria dar oportunidade lá, daquele irmão em erro acertar, corrigir, como aqui dos trabalhadores, os mais atrasados, os mais adiantados. Então, aqui me chamou a atenção essa presença de Deus, seja como um rico proprietário lá atrás, ou seja como o proprietário aqui da vinha, nesse novo estudo. Acho que tem bastante coisa que vai estar mais ou menos entrelaçado no meu olhar, né? Muito bacana. Eu gostei muito da expressão, o nosso irmão Haroldo, ele coloca o senhor de casa, né? E quando você pega a tradução da Bíblia de Jerusalém, ele coloca como um pai de família. Eu acho a expressão pai de família uma expressão muito bonita, porque Jesus tratava como Deus como sendo Abba, como sendo papai, né? Então é esse pai de família tão zeloso por nós, pelos seus filhos,
que os conduz ao processo encarnatório exatamente para que objetivem ao final a evolução. É o objetivo, né? E mandar para a vinha é exatamente mandar para a vida. Vá para a vida, vá, reencarne, trabalhe no mundo, use os recursos do mundo para você crescer intelectual e crescer moralmente. É com os recursos do mundo, é com o contato com as outras pessoas. Não tem como crescer sem você interagir primeiro com as coisas do mundo, para que depois você possa entender e usar essas coisas do mundo na interação com as demais pessoas, para que você possa criar gratidão, para que o objetivo lá, quando a gente estudou a parábola do mordomo infiel, não era gerar gratidão, que foi inclusive uma das coisas, né? Granjeai amigos que o senhor ali que disse, né? Granjeai amigos com as iniquidades, com as riquezas da iniquidade, ou seja, granjeai amigos, crie gratidão, crie gratidão. Então, E aqui tudo é também. desenvolvimento, tudo é desenvolvimento, né? Aqui é praticamente quase a mesma coisa, só que agora a gente vai ver a partir da semana que vem, a gente vai começar a entrar no versículo 2, né, que é depois de ajustar aos trabalhadores 1 denário por dia, os enviou para sua vinha. Ou seja, depois de ajustar, a gente vai conversar semana que vem, né, porque existe um projeto reencarnatório para a gente ir para a vinha, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto encarnatório, né, e como é que a gente faz esse projeto encarnatório, porque existe aí alguma coisa, né, e existe algo que a gente vai conquistar. O que que é esse conquistar? O que significa esse 1 denário? Um dinheiro. O que que é esse um dinheiro, né? Interessante, né? Algo que a gente pode ir começando a refletir. E a gente fala de 1 denário, né? E André Luiz fala que no mundo espiritual, o trabalho ele também ele recebe um bônus hora. O que que é um bônus hora? Será que 1 denário e um bônus hora são muito parecidos? Será que são as mesmas coisas? Acho que a semana que vem a gente pode começar a conversar a partir daí, né? Começar a conversar um pouquinho sobre o que que é esse valor que foi acertado, o que significa esse valor, né? E qual a importância desse valor, né? Por que que esse valor aparece, né? Sugestão. Existe uma parábola no Velho Testamento que é muito similar a essa. Ela está em Levítico. Levítico, acho que é 40 versículos, não lembro os versículos, mas tem uma parábola muito próxima dessa. E Jesus, ele pega essa parábola lá que está em Levíticos e ele não veio destruir a lei, ele veio lhe dar o seu verdadeiro entendimento. Então ele pega a mesma parábola, que é uma parábola rabínica, não é de Moisés, é uma parábola que é utilizada para o Rashi, que é um dos grandes comentaristas do Velho Testamento, e ele pega essa parábola e ele dá uma aplicação diferente para essa parábola aqui. Então eu vou ver se eu consigo trazer as duas para a gente fazer um comparativo, porque há diferenças, e aí a gente vai entender por que que al- alguns dizem que ele é injusto e outros não. Onde tá? Será que há injustiça mesmo? São perguntas interessantes, né, para a gente ir pensando. Ficam aqui algumas dicas para a gente na semana que vem já ir pensando sobre essas duas parábolas, sobre o que é esse valor do denário, que seria esse bônus hora, se a gente estivesse falando de mundo espiritual, mas estamos falando de aqui do reino dos. Se a gente estivesse falando do reino de Deus, né? O que seria esse bônus hora? Se a gente estivesse falando do reino dos céus aqui, mais material, mais terra, né? O que seria esse denário? Interessante, né? Vamos fazer uma analogia aí. Acho que quem puder pesquisar e trazer alguma coisa para a gente conversar vai ser muito interessante. Acho que essa parábola vai ser muito rica para a gente fazer grandes caminhadas. E fica o convite, tá, gente? Eu vou colocar o roteiro, que eu li parte do roteiro, né? E, pessoal, dê uma lida e faça comentários. Aproveite os recursos do WhatsApp para a gente realmente compartilhar alguma coisa e ter algo para a gente ir refletindo. A gente vai ter aí 15 dias, né? Quem sabe num final de sábado ou num domingo, dá para dar uma lidinha no roteiro e chegar a trazer algo mais, completar algo mais, para ajudar a gente aqui sempre a. Porque isso aqui é inesgotável, tá, gente? Eu apresentei apenas aquilo que eu consegui ver
E vou ser honesto, foi bem superficial. Eu tenho certeza que tem muito mais coisa, tem muito mais coisa. E basta a gente ter olhos de ouvir olhos de ver e ouvidos de ouvir, que realmente tem muito mais coisa. É, Fica o e, convite. e, Roberto, eu vi que Edu, você abriu o microfone. Por não, só favor, pra, dê a sua opinião e faça a prece de encerramento, já que você abriu. é só para o seguinte, para o grupo está fechado para a gente, é só os administradores que podem mandar mensagem, por isso é que a gente não é Sábado e domingo ele fica aberto constantemente, sábado e todo sábado e domingo. domingo. Ah, não, então tá bom, Sábado e domingo. então tá certo. Então, vamos fazer a prece, então, né? Agradecemos ao Pai por essa oportunidade, agradecemos ao Senhor Jesus por nós estarmos aqui presente, apreciando o seu Evangelho e tentando tirar dele o máximo que nós podemos e colocarmos em prática o que nós pedimos a vossa ajuda. A ajuda dos bons espíritos que possam nos auxiliar sempre. Agradecemos sempre, sempre a bondade que vos nos expressa através dos seus ensinamentos. Que a sua luz permaneça em nós cada vez mais, iluminando os corações de todos aqueles que buscam e aqueles também que estão perdidos. Pedimos a vós, ó Pai, força e sabedoria para que nós possamos alcançar esses objetivos, ajudarmos e também, se possível, auxiliar aqueles que também necessitam. Agradecemos a vós, ó Pai, por tudo e por todos. Que a sua bênção permaneça em nós. Que assim seja.